da casa pronta, não é isso? Por isso que você merece meu parabéns, você está edificando a casa. Só que você tem que colocar isso na mão de Deus. O que é colocar na mão de Deus? Perguntar os planos dele. Você já perguntou se o Senhor quer que essa casa seja construída aí? Você já perguntou, Deus, Deus, se eu construir essa casa em outro lugar, vai ser melhor? Vai ser mais poderoso? Você já perguntou os planos de Deus para sua vida? Ou você nem tem planos? Bom dia para todo mundo que está chegando aí. Nem planos você tem. Salomão está falando com a gente aqui, ó. A gente está lendo Provérbios todo dia. Ele está falando, é o Senhor quem faz os planos dar certo. Os homens fazem plano, mas é o Senhor que dá a palavra final. Ou seja, antigamente todo mundo tinha plano. Você nem plano tem. Então, como é que você vai prosperar? Você só tá o único plano. Meu plano é trabalhar até morrer. Esse plano aí não dá dinheiro de verdade. Tô falando sério com você. Eu lembro a primeira vez que o cara falou isso comigo, eu não entendi. Então eu outro dia falei com um cara, sentou aqui do meu lado, e eu falei com ele, mano, você não pode trabalhar muito, você tem que trabalhar pouco para manter sua casa e ter tempo para você ficar rico. Ó, cara, buga a mente, não buga? Eu vou repetir para você. Você não pode trabalhar muito, meu filho. Você tem que descobrir quanto que você paga todo mês para você sobreviver. Thales, ó, tem 300 euros do quarto, 200 euros de alimentação, eu tô sozinho aqui em Portugal, mais 100 euros para me gastar. Então 300 mais 200, 600, 700, eu preciso de 800 euros. Aí você vai para um part-time para você ganhar mais ou menos esse dinheiro. Se você tiver a oportunidade de ser TVDE, é melhor ainda. Você vai para o TVDE, você só trabalha à noite para você pagar só essas despesas. O que eu vou fazer com o resto do tempo, tá? Você vai prosperar. Esse resto do tempo é o tempo que você vai trabalhar para você ficar rico. Aí buga a mente, não buga? Tá tudo bem, mas essa é a verdade. Eu tô aqui para falar a verdade, independente se vocês é raso. Se você é raso, tá me ouvindo, não entendeu? É só você ficar repetindo a live até você entender. Se você é raso, tá me ouvindo, não entendeu? É só você ir pro YouTube, maratonar lá a lives da consciência. Aí você vai começar a entender as doideiras que eu falo. Aí quando você começar a entender as doideiras que eu falo, aí você vai entender porque que eu ganho mais de 200 mil, 300 mil e você não. Porque a minha cabeça tá nesse valor. Tá, como é que você vai fazer para chegar a 1 milhão por mês em Portugal? Eu tô subindo meu nível de consciência. Aí agora eu tô investindo nos armazéns, nos negócios que eu tô mexendo aí. Assim que eu acabar, eu vou começar a investir em andar com pessoas que faturam 1 milhão por mês em Portugal. Aí essas mentorias vai me custar 100 mil, 200 mil, mas eu vou estar lá enfiado. Porque quando eu entrar lá, minha cabeça vai sair de 500 mil, 300 mil, vai passar para 1 milhão, 2 milhões por mês. É só você subir o nível da sua cabeça que o dinheiro tem que acompanhar. Porque a cabeça é a verdadeira riqueza, o dinheiro é consequência dessa cabeça sua. Então você fica, ai Thales, mas não tem como alguém ganhar mais de 1.000 euros em Portugal. Não, nem 1.000 euros, sua cabeça está abaixo de 1.000 euros. Não, tá, não existe, não tem como alguém ganhar 5.000 euros em Portugal. Você só tá me falando, minha cabeça é só de 5 mil, tá? Não tem, nem existe 5 mil. Então eu tô cá nos 2.500. Aí como que faz? Não, aí eu tenho que ir lá para Luxemburgo trabalhar, mas lá tem precisa de documento. Então para me ganhar 2.000 euros é só daqui 10 anos que eu vou estar com BI. Mano, é só a sua cabeça que tá abaixo. O dia que você subir o nível da cabeça, vai subir o nível dos problemas que você consegue resolver. Subir o nível dos problemas que você consegue resolver, sobe o seu nível financeiro. Então, se você não dá conta de subir o nível da sua cabeça, eu vou fazer uma live, sério mesmo. Eu tô vendo tanta... O meu TikTok e o YouTube, eu só falo de uma coisa, prosperidade e riqueza. Você quer saber de dinheiro, você vai no Instagram. Lá eu ensino só sobre dinheiro. Como é que ganha dinheiro? Dinheiro é só você cumprir uns princípios aqui, ele é resultado. Então você mira aqui nas causas e sai do outro lado o resultado que é dinheiro. Mas eu vou fazer um vídeo, sério mesmo, vou fazer uma sequência aqui de prosperidade, de dinheiro mesmo. Dinheiro, para ensinar a ganhar dinheiro. Porque vocês ficam misturando muitas coisas. Eu falo de dinheiro, vocês acham muito difícil. É só subir um pouquinho o nível da cabeça. Você precisa aumentar suas inteligências. Você não tem lá na Bíblia, quando Jesus fala dos talentos, ele está falando de dinheiro ali. Não é riqueza, não é prosperidade. Não é, Taz. Eu tenho que falar que não é para você ir lá ler. Porque se eu falar que é, você não quer ler. Porque você não quer a prosperidade nem a riqueza. Você só quer o dinheiro. Mas eu estou falando para vocês, o dinheiro é consequência da prosperidade e da riqueza. Aqueles caras do talento ali, eles tinham a prosperidade e a riqueza dentro deles. Como assim, Thales? Jesus olhou, Deus olha do céu e vê ali, ó, você tem capacidade para 5 denários, toma e multiplica.
Aí Jesus olhou dentro dele, viu prosperidade e riqueza para multiplicar 5. O outro Jesus olhou e viu prosperidade e riqueza para multiplicar 2. Ele fala, você tem uma cabeça de 2 denários. Toma aqui, ó, 2 milhões para você. Ó. Você tem cabeça para isso, então você pode fazer isso aí. Você está entendendo que Jesus olha a sua cabeça e o nível da sua cabeça é o nível de dinheiro que ele te dá? Mano, se você entender só isso, nós nem precisava entrar aqui em Salomão hoje. Ó. Provérbios 26, nós vamos falar justamente disso. Aí ele olha pro terceiro, nossa, esse cara aqui. Nossa, você tem cabeça só para um, ó. Não dá nenhum, mas eu sou tão generoso, eu não vou dar menos que um para ele não. Mas ó, toma aqui 1 denário para você multiplicar. Aí o cara vai e esconde o denário, porque a cabeça dele era baixa demais. Se tivesse pegado o denário, o próprio Jesus fala, se você tivesse pegado e posto no banco, pelo menos você tinha me dado juro agora. Mas você foi tão cabeça baixa que você escondeu o denário com medo de mim. Medo, volta na aula de ontem, Provérbios, o medo é a fertilidade do inferno, o medo é a arma que o inferno usa para te fulminar de manhã, de tarde, de noite. O diabo não é seu inimigo, o diabo é seu predador, ele vira seu inimigo quando você aciona a igreja dentro de você. Thales, igreja dentro de mim, igreja não é estar lá naquele templo com um monte de gente, não, lá é a união das igrejas. Pera aí, Thales, explica de novo. O diabo não é meu inimigo, ele é meu predador. Por que ele é meu predador? Porque lá em Gênesis 3, Adão, você é o pó da terra, agora você vai voltar para o pó da terra. Diabo, Satanás, serpente, agora você vai viver do pó da terra. Você só vai comer no pó da terra, você vai precisar do pó da terra para se movimentar. Você virou o jantarzinho dele, o franguinho assado do diabo. É isso que está lá em Gênesis 3, você não leu, né? Aí como que faz para sair do medo do diabo? Você tem que acionar a igreja dentro de você. Precisa deixar de ser um e virar 2. Aí os 2 tem que se juntar e ser 1. Nossa, tá, que doideira que você tá falando. Volta a live e repete, eu não vou ser raso porque você é raso. Eu vou falar as profundidades, quem der conta de mergulhar, mergulha. Thales, quando que eu deixo ser 1 e viro 2 e esses 2 se tornam 1? Tem 2 formas de você fazer isso. A primeira é só com o Espírito Santo. Aí você vira 2, você junta com o Espírito Santo, virou 2, os 2 virou 1. Aí quando você vira 1 com o Espírito Santo, na verdade você juntou com 3 que virou 1 só. Thales, como assim? Jesus falou, ó, pai, eu oro. Jesus orou por você, só que você nunca leu, né? Pelo menos lê João 15, 16, 17, 18. É sua obrigação ler esses 3 capítulos. Só eles. Se você não quer ler mais nada da Bíblia, fica só lendo. João 15, 16, 17, 18. João 15, 16, 17, 18. Fica repetindo, até entrar um pouquinho na sua cabeça, igual você vai ter que ficar repetindo algumas lives minhas. Se você só ler esses daí, Jesus estava orando por você, de verdade, você. Ele fala, eu oro não só pelos que estão aqui na minha frente, mas pelos outros que irão vir. O Thales, a Fabiana, a Maria, o Danilson, a Amélia, todos vocês, ele orou lá. E ele fala assim, eu oro, Pai, para que assim como eu sou um consigo, assim eles também sejam um conosco. Então quando você junta de verdade com o Espírito Santo, você acabou de virar 4 em 1. Aí quando você vira 4 em 1, você deixou de ser a papinha do diabo, você parou de ter medo, você virou inimigo dele. Aí ele só é inimigo da igreja, ele não é inimigo do homem. O homem é o franguinho assado dele. Você tem raiva do frango assado? Nossa, chegou domingo, franguinho assado gostosinho lá na mesa, você tem raiva dele? Não tem, é papinha. Você ainda cuida, você vai lá e monta um galinheiro na sua fazenda. Queria ter nascido naquela época para ver o rosto de Jesus. Irmão, fala uma coisa dessa não. Só se você tiver sobrevivido até depois da morte dele, porque Jesus fala assim, é tão importante que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não vem. Então quando você fala isso comigo, você está desprezando o Espírito Santo, cara. O Espírito Santo é muito mais precioso que Jesus. Thales, não fala uma coisa dessa. Jesus falou, João 15, 16, 17, 18. Ele fala, se eu não for, o Espírito Santo não vem. Por que o Espírito Santo é mais importante que Jesus? É mais importante para você, porque tem uma coisa dentro de você que fala assim, ó, o reino de Deus está dentro de você. Esse reino de Deus é a luz do mundo. Esse reino de Deus é o sal da terra. Vai lá ler Mateus 5. Aí Jesus fala assim, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas
Deus. O reino de Deus e a justiça dele é a riqueza e a prosperidade. Aí o dinheiro, a casa, a mansão, o iate, um monte de carro, um monte de coisa vai ser acrescentado. Só que Jesus está do lado de fora. E ele fala assim, agora eu vou mandar um que vai entrar dentro de vocês. E agora ele de dentro de vocês vai te ajudar a tirar essa mesa. Porque ele fala assim, quem é que pega a luz, o reino, o poder, a glória, a majestade e coloca debaixo de uma mesa? A mesa é o personagem. Ele fala assim, quem pega a luz coloca no topo da casa. Então você é uma luz poderosa que está debaixo de uma mesa chamada personagem. Esté, eu não sei qual que é seu nome, tá só STE. Mas vamos supor, vamos supor que seu nome é Steve. Steve nem é seu nome. Esse nome é o nome dessa mesa, desse personagem, que está atrapalhando a sua luz de manifestar. E você já me provou que você não manifestou essa luz, porque só tem como manifestar essa luz quando você junta com o Espírito Santo e vira um. Aí o Espírito Santo arreda a mesa, ele trinca a mesa até você... Uai, eu nunca fui a mesa? Não, eu nunca fui o personagem. Essas vozes na minha cabeça, nenhuma sou eu, o Espírito Santo. Uau! Aí você começa a manifestar o reino de Deus, o poder, a glória dele. Aí você começa a crescer de verdade. Aí prosperar e ganhar dinheiro é a coisa mais fácil do mundo. Mas enquanto você não faz isso, você ainda está desprezando o Espírito Santo. Está aqui do meu lado agora falando comigo e ele que está falando com vocês. Nem é eu que fico falando com vocês. Qual que é a prova que não sou eu que estou falando com vocês? O Espírito Santo é a própria sabedoria descendo e habitando dentro de você. A prova que não é eu é que muitas das vezes eu saio daqui para correr, eu fico ali com ele assim, nossa, eu não sabia daquela coisa ali. Você já viu que às vezes você vai falar com a pessoa, aí você termina de falar, não foi você que falou? Aí você fica assim, nossa, da onde saiu aquela sabedoria? Nossa, da onde saiu isso? Nossa, nem eu sabia. Ou às vezes você vai pregar para alguém e aquela pregação serve para você. Somos bombardeados todos os dias com palavras repetitivas. Isso acontece há séculos. As palavras mais repetitivas é essa voz na sua cabeça, chama personagem. Tá? Fica clicando aqui no rosto meu, assim, ó, fica clicando no rosto, que aí você vai ser responsável por multiplicar a live, ó. Você vai ver que aqui tem 11 e vai ir para 100, se você ficar clicando no meu rosto. E duas tarefas que eu dou dar para você. Você vai ficar clicando no meu rosto, aí sempre tem um tolo que entra na live. A gente tá falando de Salomão, sabedoria, riqueza. Sempre tem o tolo. O preguiçoso não dá conta de ficar mandando mensagem. Então ele só é tolo mesmo. O tolo é o que não quer aprender. Ele só quer dar a opinião dele, ele não quer aprender com nada. Então a primeira tarefa, você vai ficar clicando no meu rosto para subir o nível aqui, ó. Você é responsável por isso. Sinto o mérito disso. Não é mérito meu, não é minhas palavras que vai trazer aqui, ó. A minha palavra vai manter aqui em cima, mas você é que vai trazer mais clicando no meu rosto. Segunda tarefa, o tolo começou a comentar, você vai ficar subindo. Como é que você sobe? Você manda coração aqui de comentário, você manda um joinha, aí sobe assim, ó. Aí o tolo não manda o tolo embora, por favor. O tolo é responsável por fazer os comentários da live sair de 30 para ir para 200, 300, porque o tolo ele quer dar a opinião dele o tempo todo. Esse personagem aqui, ó, ele só quer falar, ele não quer ouvir, não quer aprender. O personagem não aprende nada. Quem aprende é a consciência, esse poder que está dentro de você. Então o tolo comentou, você vai começar a dar assim o coraçãozinho, nem lê o comentário dele, porque Salomão falou que se você der crédito ao tolo, você vai ser mais tolo do que ele. Aí Salomão já revelou, por acaso foi ontem, Provérbios 26, que o tolo você tem que agir com ele como criança, tem que agir na brincadeira, levar no sorriso. É os pastores que é picareta, não é você não. Quando você fala dos outros, você tá falando do você mesmo, você ainda não pegou essa aula. Aí você pega os tolos e fica rindo para eles e deixa eles continuando comentando, porque é para isso aí que serve. Então vamos lá. Hoje é dia 27/7, vamos entrar em Provérbios 27. Provérbios 27, verso 1. A gente sempre está lendo na NTLH, que é para ficar mais fácil o entendimento de vocês, tá bom? Não conte vantagem a respeito dos seus planos para o futuro, pois você não sabe o que vai acontecer. Mais uma vez, planos para o futuro. Cadê seus planos? Ô Brito, qual que é seu plano aí para esse ano? Qual que é a palavra do ano? Você tem uma palavra para esse ano, Brito? Tem aí uma palavra? Tem um plano? Qual que é o plano desse ano? Qual que é o plano para você sair dos 1.000 euros e chegar nos primeiros 10 mil em Portugal? Ah, Thales, é faturado ou é líquido, sobrando de receita? Não, só vende 10 mil primeiro. Bate 10 mil primeiro, depois você vai ter isso aí de receita.
Então, primeiro, você sempre, não tem como. Eu falo com vocês, qual que é o plano para fazer 100 mil em Portugal? Ah, é faturado ou é de lucro? Não, mano, não tem como você bater 100 mil de lucro se você não bater ele faturado. Então, foca primeiro o plano para fazer 100 mil faturado. Depois você fizer 100 mil faturado, aí você cria outro plano. Plano para fazer 100 mil líquido, de lucro. Então, pelo amor de Deus, e cadê o plano? Aí você tem que ter um plano para ficar se gabando por aí. Qual que é o plano, Brito? Conta o plano, meu amigo. Tô te esperando você me falar o plano aí desse ano. Qual que é a palavra do ano? A minha palavra desse ano chama transbordo. Meu plano, vou vencer sem extorsão. Isso aí, mas como? Isso aí não é plano, isso aí é só uma frase bonita. Como é que você vai vencer sem extorsão? Fala uma palavra. Esse ano a minha palavra chama transbordo. Eu tô vencendo, Brito, através do transbordo. Falando aqui para você, eu tô transbordando as águas que estão dentro de mim para fora. Quando você joga a água para fora, você aumenta o seu nível interno, sobe o nível da sua cabeça, faz mais download da consciência. Esse é meu plano do ano. Só ficar ajudando as pessoas. E qual que é seu plano? Qual que é a palavra do ano? Como é que você vai fazer para sair daí? Meu plano foi vencer sem extorsão. Então, se foi vencer, já foi, ué. Cadê, Brito? Como é que vai ser? O ano não acabou ainda não. Você tá igual uns funcionários meus. Nossa, já acabou o mês, eu só vendi 30 mil. Não acabou o mês, eu só vendi 50 mil. Nossa! Eu falo, mano, o mês não acabou ainda não. Ele tem 3 dias ainda. Quantos que dá? 31, tem 4 dias ainda. O ano tá na metade do ano. Você tá falando que o ano já acabou, Brito? Cadê o plano, Brito? Tem que ter um plano até o final do ano, ué. Cada ano é uma janela de tempo. Você tem que criar um plano para dentro dessa janela de tempo. E se você não der conta de fazer um plano, você tem que buscar o plano de Deus. Você não sabia que Deus tem plano a seu respeito? Jeremias 29:11. Eu bem sei os pensamentos que eu penso de vós. Pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Parabéns para quem está clicando aí no rosto. Vocês estão subindo o número aí, o mérito é seu. Ninguém elogia a si mesmo, se houver elogios que venham dos outros. Ninguém elogia a si mesmo, se houver elogio do que venham dos outros. Você está buscando os elogios próprios? O único elogio que você tem que buscar é de Deus, na verdade, nem das pessoas. E o melhor ainda é quando você sai desse negócio de elogio. Você que vive atrás de elogio, você não dá conta de abrir uma live. Mano, no Provérbios eu falo muito de casal, na verdade. Eu sou um cara novo, eu tenho 30 anos, mas eu tô com a minha esposa desde os 15 anos. Desde os 15 anos eu tô com minha esposa, então tem 15 anos que eu tô com ela. Eu já passei muita coisa em casamento, em união, eu falo muito disso aí. Porque, Luan, na verdade, isso aí essa é a principal missão. A primeira coisa aqui da identidade está justamente vinculada nisso aí, ô Luan. Ó, virar homem de verdade. Jesus esperou 30 anos para virar homem perante a sociedade. Ele esperou. Depois acionar o homem de Deus, é se juntar com o Espírito Santo. Aí Jesus foi, a primeira coisa que ele faz quando ele vira homem perante a sociedade, ele vai se unir ao Espírito Santo para virar o homem de Deus. Então é seu papel aí. Terceira coisa, se unir à noiva. Jesus foi atrás da noiva, depois que ele virou homem de Deus, foi atrás da noiva. Ah, Jesus ficou com mulher? Não, a mulher dele somos nós, é a noiva, ele já estava comprometido, por isso que ele não ficou com nenhuma outra mulher. Se Jesus ficasse com outra mulher, ele estava traindo a noiva dele. Ele veio aqui só para pagar o dote. Ele paga o dote para Deus, volta para o trono, agora está juntando as noivas, que é a noiva de verdade, junta em um corpo só e vai começar ainda o casamento. Quando ele voltar, ele vem só para buscar a noiva dele. Vai começar ainda. Eu falo de casar o tempo todo. Então você precisa sair de elogio, inclusive da sua esposa. O homem não tem que ser amado pela mulher, gente. O homem não tem que querer elogio da esposa. O homem tem que ser útil e funcional. Se você deixar de ser útil no sexo, se você deixar de ser útil com as crianças, se você deixar de ser útil financeiramente, você não tem casamento. Você só tem que preocupar em uma coisa, ser útil. Você não tem que ficar pedindo sua esposa para te amar, eu quero seu amor. Não, você tem que pedir sua esposa o respeito. A única coisa que a sua mulher tem que te dar chama respeito. O amor é uma escolha, ela pode escolher te amar ou não, mas respeito ela não pode escolher. Não tem escolha, ela tem que te respeitar.
Então você tem que exigir da sua esposa respeito. Respeito no casamento, na sexualidade, respeito na criação dos filhos, respeito na vida financeira. Ah, então a mulher tem que ser uma escrava do homem? Não. Se você entender que ela é sua coadjuntora e que respeitar não é ser seu escravo, é o mesmo problema do papai e da mamãe. Você tem que respeitar seu pai. Você tem que ser o pai, você exige seu respeito. Ah, então tem que ser um escravo do papai e da mamãe? Não, respeitar é você entender de quem ele é, o nível que ele está e aceitar ele do jeito que está. Qual que é o seu problema com a sua esposa? Você ainda não virou homem, não acionou o homem de Deus e fica pedindo respeito dela. Como é que ela vai respeitar um menino? Alguém, eu só quero saber de videogame, só quer virar um menino aqui, ó. Tá com 30 anos, tem um videogame cá. Vende esse videogame, irmão. Sério mesmo. Isso aí não vai te levar pra lugar nenhum, não. Tá com 30 anos, vê série o dia inteiro. Dá o fim de semana, você só sabe ver série. Você vai ter o respeito da mulher? Ah, que respeito você vai ter dessa mulher sua? Você não deixou de ser menino. Aí você casa com uma menina também que quer mandar dentro de casa, não sabe o papel dela é governar, coadjuntora. Imergir minha esposa mais na palavra. Já tentei algumas vezes, até vai bem, mas se perde. É porque você não tem que falar com ela. Você não tem que falar com ela da palavra. Você tem que ser a palavra. É o que eu estou falando aqui. O menino, ele quer convencer com as palavras. Paulo já falou isso principalmente para a mulher. Você ainda está bem. Se for o ser aqui com a palavra, você está certinho. É o ser que é o sacerdote, não é sua esposa que é o sacerdote da casa. Você tem que buscar Deus mais que a sua esposa. Você tem que ler a Bíblia mais que a sua esposa. Você tem que orar mais que a sua esposa, porque o papel de sacerdote é seu. Agora, se ela está orando mais que você, se ela está lendo a Bíblia mais que você, aí sim que eu tenho que subir uma anteninha a seu respeito. Tem alguma coisa errada aí. Então você tá certinho. Qual que é o problema? Você querer convencer a mulher com a palavra. Você não tem que convencer ela com a palavra. Você tem que convencer ela com as suas ações. Você vai orar? Deixa ela ver você orando. Você vai ler a Bíblia? Deixa ela ver você lendo a Bíblia. Você vai estar um tempo com Deus? Deixa ela ver você ter um tempo com Deus. Só que não, quando você vai orar, você esconde dela. Você tem medo dela não te elogiar. Você tem medo das palavras dela. Então, primeira coisa, você tem que vencer o elogio da sua esposa. Sua esposa não tem que ficar te elogiando. Elogiar, nem a sua esposa você tem que ficar querendo o elogio dela. Se ela elogiar, muito bem. Se ela não elogiar, não estou nem aí com isso. Porque a sua esposa só tem que ter seu respeito. E muitas das vezes, para ter seu respeito, ela não vai te elogiar. Tem muita coisa das criações do meu filho aqui, da minha filha, que a minha esposa não aceitava. Até hoje não aceita. Só que eu faço, porque eu sou responsável. O homem é responsável por pôr o limite. A mulher é responsável por acolher. Como assim, tá? Me dá um exemplo. Eu tô na rua, tô com meu menino e minha menina. Os dois estão na bicicletinha, um cai. Quando a minha esposa está comigo, ela é o papel feminino. O amor, ela quer ir lá abraçar. Eu não abraço. Eu falo, não, levanta. Eu nem abraço, não, levanta. Depois que ele levanta, ele vem, aí eu abraço ele. Porque aí eu vou dar o papel dele de segurança. Não, o papai está sempre aqui, parabéns, você foi forte. Aí você elogia seu filho. O seu filho precisa dos seus elogios, você não precisa de elogio de ninguém. Aí se eu fosse ouvir minha esposa, eu nunca ia ensinar meus meninos a ser homem. Como é que eu vou ensinar minha filha e meu filho a vida lá fora, os desafios, se todo desafio que ele vai passar, ai filhinho, esse desafio é grande demais para você? Não. Você tem que ficar aí ensinando os filhos os desafios. Por isso tem que ir atrás do dinheiro e fazer ele virar potência. O dinheiro não tem que ir atrás dele, mano. Não vai atrás do dinheiro, pelo amor de Deus. Você falar que tá indo atrás do dinheiro, você tá acabando de me falar que você tá trabalhando com o braço e não com a cabeça. Quando você trabalha com a cabeça, você não aceita falar essa frase. Eu não aceito falar essa frase, eu não vou atrás do dinheiro. Dinheiro que vem atrás de mim. Ó, tá vendo esse carro aqui? Custa 33 mil euros. Eu não fui atrás dele. Ele veio atrás de mim. Tá vendo esse carro aqui? 33 mil euros. Tem muita gente que tá dentro de Portugal, nunca vai andar num carro desse aqui. É uma Mercedes Classe C 300 DE, diesel elétrica. Essa Mercedes veio correndo atrás de mim, parou ali, entregou a chave pra mim e falou, por favor, fica comigo. O dinheiro corre atrás de mim. Você não vai saber o que é isso, porque você não declara isso. Todo dia você está declarando. Eu tenho que correr atrás do dinheiro. Eu tenho que correr atrás do dinheiro. Mano, outro dia eu tava fazendo uma bicicleta, minha esposa ficou rindo de mim. Eu fiz a bicicleta lá, coloquei no mais pesado e tô lá correndo. Eu vou subir o morro, é de bicicleta. E tô correndo. Aí tô assim, dinheiro, riqueza, corre atrás de mim. Aí meus filhos entrou na brincadeira, nós correndo, brincando e cantando. E eles cantando comigo. Dinheiro, riqueza, vem correndo atrás de mim. Aí minha esposa saiu, o que você tá fazendo, tá? Você começou a rir. Porque os outros vão rir, ó, o Brito vai começar a rir. Ri aí, Brito, solta uns kkk.
Mano, é ridículo, mas eu não tô nem aí com o seu elogio. E aí, quando você não tá nem aí com o elogio, a crítica também não te pega. Mano, se você pegar só isso aqui, você podia terminar a live e ir embora. Você não precisa de elogio do Brito, você não precisa de elogio do tolo, você não precisa de elogio do preguiçoso, você não precisa de elogio do seu papai, da sua mamãe, você não precisa do elogio dos seus amigos, você não precisa do elogio da sua esposa, você não precisa de elogio de ninguém. Se você não precisar do elogio de ninguém, aí você não precisa, você não está preocupado com a crítica de ninguém. Verdade, quando você não corre atrás, ele corre atrás de você. É exatamente isso. Então já converte aí na sua cabeça, instala esse aplicativo assim, ó. O dinheiro corre atrás de mim. Aí toda vez que alguém falar que você de dinheiro você vai correr atrás do dinheiro, você já rejeita. Você fala com a pessoa, não, eu tenho um tio meu que fica assim, o dinheiro é a coisa mais importante do mundo, o dinheiro é a principal coisa. Eu falei, jamais. Aí eu sempre ligo pra ele só pra atormentar ele com esse assunto. Eu falo, o dinheiro tem que correr atrás de mim. É o dinheiro que corre atrás de mim. Não deixa uma pessoa falar uma coisa disso com você, não. Porque o dinheiro é consequência de uma causa. Então a consequência tem que correr atrás da causa. Eu nunca vi a causa correndo atrás da consequência. Não faz sentido. As pedras e as areias são pesadas, mas os problemas causados pelo mau gênio dos tolos pesam mais ainda. Você vive atrás do tolo aí, né? Deixa o tolo aí perto de você, você vai ver os problemão que eles ficam causando. O tolo só quer causar problema. Entra uns na live aqui, eu tô falando umas coisas tão boas, mano, que você pegasse, praticasse, ia mudar a vida dele. Mas ele não tá nem aí, só quer falar, os pastores é picareta, os pastores é ladrão. Mano, que tem o pastor? Vai cuidar da sua vida, vai ser você o pastor então. Se você tá com problema com os pastores, você tem que virar o pastor. Só que o tolo não quer fazer isso, ele só quer reclamar, ele não quer resolver nada. Por isso, quando você se preocupa com o problema, ele cresce mais. Exatamente. Seu maior poder é a consciência, é o foco. Aonde que está seu foco, sua consciência? Se tem um tolo perto de você, está atrapalhando seu foco. Se tem um idiota perto de você, ele está só querendo saber de pastor, de dinheiro fácil, de riqueza. Aí esse cara está atrapalhando seu foco, não tem como crescer. É melhor a crítica franca, ó, o ódio, Provérbios 27:4. O ódio é cruel e destruidor, mas a inveja é pior ainda. Então o invejoso não é para você ter perto de você. Você já viu o filme do Rei Leão? O Rei Leão, o filme todo tá numa tragédia que é a morte do pai dele. Só que a tragédia foi só resultado. Ó, tem pouco tempo, eu comecei a ler a Bíblia todo de novo quando eu tive o despertar da consciência. Quando minha consciência despertou, comecei a ler a Bíblia todo de novo, porque Deus, ele me clareou uma coisa que ele fala o tempo todo. Então, ó, é só você ler aí, você quer despertar sua consciência? Eu quero despertar minha consciência. Link do TikTok. O primeiro grupo chama imersão, grupo de ascensão. Nesse grupo de ascensão, eu faço ali imersões só pra gente crescer essa consciência, te ensinar de dinheiro e te soltar para prosperar. É uma imersão de ativação. Depois, quanto você paga para fazer a imersão? Tá? Nada. Você paga com o seu tempo e seu foco, sua consciência. Se você me entregar sua consciência, eu desperto ela. Se você não me entregar sua consciência, seu foco, não tem como eu despertar. Como que eu faço, tá? Quando não tiver o grupo? Eu vou ficar esperando o grupo? Não, já criei a live, o segundo link lá é YouTube. Entra no YouTube, link da consciência lá, eu vou te ensinar seus poderes, como você desperta isso, mundo espiritual, maldição hereditária, personagem, como que tira a mesa de cima. Tá tudo lá, já tá tudo salvo. Então o Rei Leão, ele perde quando ele deixou o irmão dele invejoso ficar junto dele. Não era para ele ter deixado aquele irmão invejoso estar lá no reino dele. O invejoso não pode entrar dentro do seu reino. Ele pode estar de longe. Se ele estiver de longe, você pode ter contato com ele. Se for ligação, pode ter contato com ele. Pela sua generosidade, você ainda pode tentar salvar ele. Só que aquele Rei Leão ali, ele foi burro. Ele não leu Provérbios, ele não tirou o invejoso de perto dele. Inclusive, inveja tem duas coisas. Quando eu falo de inveja, eu não gosto de explicar ela, eu gosto de ensinar através dela. Porque inveja, na verdade, é resultado de uma ação. Então, todos nós vamos passar por esse negócio chamado inveja. E às vezes você tem uma energia que você fala que é inveja e não é inveja. Por quê? Deixa eu ver aqui se tem mais um versículo que aí eu leio e a gente explica a inveja. Ó, é melhor a crítica franca do que o amor sem franqueza. Vou te explicar o negócio da inveja aqui.
tem uma energia, quando você chega perto da pessoa, se a pessoa estiver muito longe de você, essa energia vem e vai entrar num viés de admiração. Tem gente que tá me vendo, tá me admirando. O que que significa? Nossa, esse cara tá fazendo uma coisa que eu fui chamado para fazer e eu tô me sentindo longe. Aí você me admira. Por quê? Porque era para você estar fazendo exatamente o que eu estou fazendo aqui. Abrindo as lives, falando de Salomão, falando de sabedoria, fazendo download de sabedoria. Só que você está longe. Por que você está longe? Você ainda está preso aqui nos elogios. Você ainda está preso na sua autoimagem. Você acha que não é capaz. Aí você que está muito longe, você me admira. Se você estiver mais perto de mim, bem pertinho, você já tem sabedoria. Você já dá conta de fazer a live. Aí quando essa energia vier, em vez dela entrar pela admiração, ela vai entrar pela inveja. Aí você vai sentir até raiva de eu estar fazendo e você não está fazendo. Mas isso aqui não é ruim, isso é só um termômetro. A inveja é um termômetro, se você está perto, se você está longe ou se você tem que alterar alguma coisa. Como assim, Thales? Fala um pouquinho mais da inveja. Eu vou deixar salvo aqui, Provérbios 27. Todo mundo que me perguntar da inveja, eu vou falar, vai assistir a live Provérbios 27. Jesus é um ótimo exemplo disso. Quando Jesus estava na terra, quem é que matou Jesus? Os fariseus, os pastores da época. Por que os fariseus mataram Jesus? Porque eles morriam de inveja dele. Como Jesus não estava longe deles, eles já tinham o papel de fariseu, eles já tinham um povo para escutar eles, eles já tinham o Deus vivo lá para eles acessar. Eles não estavam longe do que Jesus estava fazendo. Só que quando eles olhavam para Jesus, eles, em vez de seguir Jesus, a inveja é um sinal. Esse cara está fazendo exatamente o que eu tenho que fazer. Aí tem dois tipos de inveja, quando a pessoa está perto de você. Ou é a pessoa certa, ela é o sábio, ou ela é o tolo. Então vamos aqui para os fariseus. Os fariseus olhou para Jesus e ele estava fazendo exatamente o que eles tinham que fazer. Então você não sente inveja de alguém que não está fazendo o que você pode fazer. Por exemplo, vamos seguir aqui o exemplo, eu vou dar mais exemplo para você. Então se o cara for um sábio, a inveja está te ensinando assim, ó, você tem que fazer exatamente aquilo que esse cara está fazendo. Se a inveja for de um tolo, aí significa, esse cara tá fazendo o que eu preciso fazer do jeito errado. Então eu preciso achar o jeito certo de fazer a mesma coisa que ele tá fazendo. Então vamos dar um exemplo aqui de sabedoria do justo. Jesus estava fazendo o certo, obedecendo Deus acima da lei. Os fariseus não, eles queriam obedecer Deus obedecendo a lei. E até confuso eu falar isso com vocês, porque Jesus obedeceu toda a lei, mas ele colocou Deus acima da lei. Os fariseus colocavam Deus embaixo da lei. Fugir um pouquinho da lei não pode ser Deus. Aí eles vão matar Jesus. Então Jesus é o sábio, e o sábio você imita ele em tudo, para ter o mesmo resultado que você quer ter. Só que você está aqui, se você tem inveja de alguém igual a mim, você tem inveja de mim e eu sou um sábio, então significa que você está fazendo a coisa do jeito errado. Então você tem que começar a ver o que eu estou fazendo e me imitar. Paulo fala isso. Se vocês não dão conta de imitar Jesus, que ele está muito longe aqui, você só admira ele, imita eu, poxa, eu estou aqui na terra, sou um homem igual vocês, imita eu. Eu sou um sábio aqui, eu estou fazendo a coisa certa, é só vocês me imitar que dá certo. Aí, se o cara for um tolo, vamos dar um exemplo de tolo, por exemplo. Jesus fala, se você fica aqui ouvindo a live do Thales, ouve a sabedoria e não pratica, então você é semelhante ao homem que construiu a casa sobre a areia. A tempestade veio e derrubou aquela casa. Agora, se você ouve a palavra do Thales e pratica, é igual você ouvir a minha, porque eu só falo o que ele fala, eu só falo o que ele está repetindo aqui, ó. Tá na Bíblia, eu estou repetindo o que ele está falando. As águas vivas vêm até mim e fluem através da minha boca. Então, se você ouve o que eu estou falando e você pratica, você é o cara que construiu sobre a rocha. Só que vão entrar nessa imersão. O cara que construiu na rocha, o meu personagem é engenheiro. O meu personagem engenheiro sabe que para você construir, você tem que criar uma fundação. Inclusive nos prédios, a maioria dos prédios, você vai gastar mais de 60%, dá entre 51% e 60% do capital financeiro, vai na fundação. Os outros 40% que vai ser o resto do prédio. Inclusive entrando até mesmo os acabamentos. Porque a fundação é onde gasta mais dinheiro, a fundação é onde gasta mais tempo, a fundação é o segredo do arranha-céu. E mesmo se for uma casa mais simples, igual esse cara provavelmente era uma casa mais simples, mas você gasta mais tempo na fundação do que na casa em si. Aí imagina, o cara entrou, aí ele começou a cavar, aí cavucando até
pedra, mano. É aqui, ó, com martelete, ó, martelo. Imagina o tempo que ele levou para fazer os buracos na pedra. Aí ele olha pro lado, o ímpio, o tolo chegou, já subiu a casa na areia, não fez fundação. Ele só jogou ali um barro, fez uma baldrame de barro e colocou os tijolos por cima. Aí o cara que era justo, que estava construindo na areia, com certeza, 99% de certeza, ele ficou com inveja do tolo que já subiu a casa. Por quê? Porque ele está indo nesse caminho. O chamado dele é construir a casa também, só que ele está demorando muito, porque o caminho do justo, em vez dele subir assim, ó, ele desce, é uma fundação. Aí você vai, a semente tem que cair, a semente tem que experimentar a escuridão, tem que experimentar a profundidade, tem que experimentar o silêncio, tem que experimentar a pressão. Aí quando junta essas 4 coisas, aí ela vai ter uma escolha, morrer. Aí quando ela morre, ela sobe? Não, quando morre continua descendo. Aí tem que criar raízes. As raízes têm que se expandir, aí começa a aparecer um brotinho, aí quando você desce bastante aqui, aí começa a subir uma árvore, aí quando a árvore sobe, bum, cresceu do nada, foi um milagre. Não foi milagre, só que quando você tá aqui embaixo sendo semente, você olha os tolos, nossa mano, eu tô aqui 5 anos nesse negócio, mexendo aqui com carro, o cara começou hoje, já tá vendendo Lamborghini. Ele tá roubando, ele tá fazendo a coisa errada. Ele tá fazendo o que você vai fazer. Daqui uns dias você vai vender Lamborghini, você vai vender Ferrari. Só que tenha calma, continua aqui, ó. Continua descendo, ó, continua regando, continua criando raízes. Por isso que Salomão fala, não tem inveja do tolo, porque vai vir. Porque o tolo tá tendo o resultado que você vai ter. O cara construiu a casa na areia, a inveja veio sobre o outro. Só que a inveja, você olha para a pessoa e você tem que definir. Essa inveja tá vindo daquela pessoa ali. Peraí. Ela é um tolo ou ela é um sábio? Ela é sábia, então eu estou construindo errado. Quer dizer o quê? Eu estou gastando muito tempo na fundação, aquela pessoa ali fez uma fundação melhor, vou chegar nela. Como é que você fez a fundação? Não, eu fiz aqui, eu cavei na areia até achar a pedra, tem pedra na areia. Eu cavei, inclusive você vai na argila, você tem que cavucar a argila até achar a pedra. Eu cavei aqui nesse lado, porque aqui eu sei que tem pedra aqui por baixo, aqui é mais rápido e aqui você vai chegar na pedra mais rápido, vai construir a fundação, vai fazer sua casa mais rápido. Então o sábio está sabendo de coisas que você não sabe. O sábio tem inveja, lógico, eu tô falando, só que qual que é o problema? Quando você fala inveja, você não sabe discernir essa energia. Então você vai voltar na live, você vai entender tudo que eu tô falando aqui. Tem uma energia. Aí quando essa energia vem da inveja, que você chama de inveja, eu vou deixar a inveja, não vou mudar o nome para você entender. A inveja é só um sinal, é um termômetro. Essa pessoa está fazendo o que eu tenho que fazer. Se você sente inveja de mim agora ensinando, quer dizer que você tem um chamado de ensinar. Se você sente inveja de um cara que parou com um carrão do seu lado, quer dizer que você tem condição de ter aquele carrão. Se você tem inveja de alguém que está com uma mansão agora, quer dizer que você tem chamado para ter aquela mansão. Você não tem inveja de alguém que não tem aquilo que você pode ter, daquilo que você pode acessar, e eu até digo mais, daquilo que você deve ter e acessar. Então a inveja, quando ela vem essa energia, você precisa olhar para a pessoa e entender, ela é sábia ou ela é tola. Se ela for sábia, quer dizer que ela sabe de coisas que você não sabe, você tem que chegar perto dela e ficar perto dela. Se ela for tola, você tem que olhar para ela e entender que ela está fazendo o que você quer ter, só que do jeito errado. Thales, a inveja pode entrar no coração? Jamais. Na hora que ela bater no coração, você já vai abençoar a pessoa. Mas a pessoa é tola, mas a pessoa é idiota, mas a pessoa é sábia. Não importa, você vai falar, parabéns pela prosperidade, continua prosperando. Parabéns pela casa que você edificou na areia, tá muito bonita a sua casa, continua edificando. Você já abençoou na hora para não entrar no seu coração com viés maligno. Quando não entra com viés maligno, a inveja é a melhor coisa que tem, porque ela está te ensinando o caminho. Ela está te mostrando para onde você tem que ir. Tá, eu não sei qual que é meu propósito, eu não sei qual que é a minha missão, eu não sei qual é a minha identidade. Então só lê a sua inveja. Se você aprender a ler sua inveja, você vai achar seu propósito, você vai achar sua missão, você vai achar sua identidade, só lendo a inveja. Só que você não sabe ler a inveja, você só fala, ó, inveja é do capeta. Aí você sente inveja, ai Jesus, misericórdia, Jesus, tira isso do meu coração, Jesus. Para com essa religiosidade, pelo amor de Deus. Tudo que está na terra, nada é bom e nada é ruim. Vou repetir para você.
tudo que tá na terra, nada é bom e nada é ruim. Mas o cara matou, Tati. Mas ele botou fogo. E você sabe que isso é bom ou ruim? Quem mandou você falar que é bom ou ruim? Quando você fala se isso é bom ou ruim, não é ruim, Tati. O cara matar, mano, Deus sabe de tudo. Ele tem um projeto pra tudo. Eu não tô nem aí com esse assunto. Ah, você não tá nem aí, mas e se fosse sua filha? Aí eu não posso me envolver. Não pode nem ser bom, nem ser ruim. Deus tem um propósito pra isso aí. Imagina se Jó ficasse preocupado. Ai, meus 10 filhos morreu. Isso é ruim demais. Isso não pode ser. Ai, ai, ai. Ele ia ser homem de Deus? Não ia ser homem de Deus. Onde é que nasceu isso aí de bom ou ruim? Lá no fruto da árvore. Conhecimento do bem e do mal. Aí começou as vozes. Isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Aí matou, isso é ruim. Aí eu perdi um filho, eu perdi 2 crianças no ventre da minha esposa. Aí eu perdi um filho na ventre da minha esposa. Nunca mais vou ter filho. Aí isso é ruim demais. Deus é ruim, vou virar ateu. Isso é o ateu. O ateu, ele teve problema com Deus. Ou o ateu teve problema com o pai, ou o ateu teve problema com a religião dos pais dele, ou o ateu teve uma morte que ele ficou falando que é ruim e aí ele põe a culpa em Deus. Pode olhar, olha na história aí, os caras ateu bravo. Para de ficar olhando esses ateus idiota aí desse tempo. Que nesse tempo o cara fala que é ateu, ele já é um repleto de um idiota, chama ignorante. Porque a ciência já é agnóstica. A ciência já provou que existe um Deus, só não fala que é o nosso Deus, o Deus da Bíblia. Eles acreditam em alienígena, eles acreditam que tem um homem evoluído, deixou que um homem burro na Terra saiu. Aí eles vão por vários viés aí de Deus, mas a ciência já acredita que é Deus. Já sabe que tem um Deus, tem um Criador. Só não sabe quem é ainda, né? Mas a gente tá aqui revelando. Então, a inveja não é boa nem é ruim. Para com esse negócio de bom ou ruim. A inveja é um termômetro, é um sinal para você que aquele ali é seu propósito. E aí você não pode deixar, quando ela entra no coração com viés maligno, aí é a inveja que você está falando que é maligna. Então, eu teria que colocar outro nome. Eu acho que nessa altura já dá para colocar outro nome. Porque, então, tem um sinal de energia que chega, que você chama de inveja, mas não é inveja. É só um sinal da prosperidade, é só um sinal do caminho. É uma bússola. Vamos falar assim, a energia da inveja é uma bússola. Tá te mostrando ali o norte, ó. Esse cara aí tá no seu norte, ó. O que tá construindo sobre a pedra, aquele ali da areia tá no seu norte, ó. E tá fazendo exatamente o que você foi chamado para fazer. Aí a inveja, que você chama de inveja, na verdade é uma bússola, ela vem para te mostrar o caminho. Aí quando ela entra no seu coração, nossa, que cara idiota. Ai, 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 nossa, aí você quer matar o cara. Aí entrou que aí virou maligno. Não pode entrar. Como é que você faz para não entrar a bússola? Quando a bússola bater no coração, você abençoa a pessoa. Não, parabéns pelo carro, hein? Continua prosperando. Não, tá, mas ele é ladrão. Ele conseguiu aquele carro ali vendendo droga. Tô nem aí. Se ele é tolo, se ele é ladrão, se ele é político, se ele é bom, se ele é ruim. Você abençoa o cara. Não, parabéns. Continua prosperando aí. Abençoa aquilo que ele conseguiu. Porque aquilo que ele conseguiu é exatamente o que você vai conseguir. Nós gastamos um tempo falando disso aí, hein? Quem quiser saber agora de inveja vai ter que ver essa live de novo. Vou ficar repetindo isso tudo não. É melhor a crítica franca do que o amor sem franqueza. O amigo quer o nosso bem. Inclusive eu tenho um produto para comprar agora que vai sair agora. Deixa eu ver quanto tempo que falta aqui. Espera aí, vocês vão ter que me esperar aí um pouco. Ainda tem 40 minutos aqui para me falar com vocês. Vai ter um leilão aqui, eu tenho que comprar um produto, eu não posso perder. Provérbios 27, verso 6. O amigo quer o nosso bem, mesmo quando nos fere. O amigo quer o nosso bem, mesmo quando nos fere. Bom dia para vocês que estão chegando agora. O amigo quer o nosso bem mesmo quando nos fere, mas quando um inimigo abraçar você, tome cuidado. O verdadeiro amigo, ele fala o que tem que ser falado, irmão. Por isso que eu tô nem aí para você se tá te ferindo, se tá te magoando, se você quer, se tá muito profundo, não vou fazer isso com você, mano. A pior coisa que eu posso fazer é ser raso aqui com vocês, eu tenho que ser profundo, pra vocês olharem e ficar... Então... Aí você perde até o ar. Por quê? Porque eu tenho que ir cada vez mais fundo para te chamar aqui para baixo. Deus está te chamando cá embaixo, na profundidade das águas. Igual ele fez com eu acho que é Ezequiel, né? Que fala assim, vamos para as águas profundas. Aí as primeiras águas batem no pé, a segunda na canela, depois vem para a cintura, né? Na verdade na cintura, depois está na altura dos ombros, depois ele nem dá pé mais.
Então, cuidado com as pessoas que não falam a verdade para você, só sabe te elogiar. Salomão falou disso ontem, a bajulação. Qual que é o problema do bajulador? O problema é você que está preocupado com o elogio. Quem está preocupado com o elogio não aceita a crítica e cai na boca do bajulador. Quando você sai desse negócio de elogio, aí alguém chega te elogiando muito, você já sabe que ele é um invejoso. Quem te elogia muito chama invejoso, ele não é seu amigo. Tô falando sério com você. O cara que te admira, ele não fica te elogiando muito, ele aprende com você. Ele sabe que você tá no lugar que é para ele estar. E o cara que é invejoso e que pegou essa energia, virou inveja, ele vem para perto de você só para roubar o que você tem. Ele não quer conquistar o que você tem, porque é uma coisa que é para ele ter. Ele não quer conquistar, ele quer roubar o seu. Como assim, Thales? Eu tenho um exemplo perto de mim, uma pessoa, mano, eu comprava o sofá ali, tem vários sofás igual, ela queria ter o meu, não era um igual ao meu, ela queria ter o meu. Inclusive, quando eu mudei uma vez, eu vendi os móveis todos, quem foi que comprou? A pessoa. Porque ela não queria ter um igual, ela queria a minha. Eu tinha uma moto, a moto tem várias motos, é só comprar outra moto. Não, ela queria a minha moto. Queria que a pessoa tirasse minha moto e desse para ela. Porque o invejoso, ele tem a capacidade de ter a moto, ele tem a capacidade de andar na moto. Só que em vez dele conquistar a moto dele, ele quer tomar a sua. Aí como que ele chega perto de você? Sempre com elogio. Ah, que live boa. Ah, nossa, é muito sábio. Ah, que nosso Deus. Ah, que nosso aquilo. Aí vem com um monte de elogio. Só que quando você sai do poder do elogio, você já sabe. Você ainda não resolveu essa inveja dentro de você, né? Então, pera aí que eu vou tomar mais cuidado. Aí você blinda seus filhos, você blinda sua esposa, você coloca essa pessoa para mais longe. Não deixa esse cara que te elogia muito chegar perto da sua casa. Não pode entrar no seu carro, não pode entrar na sua casa e jamais pode sentar na sua cama. Vou repetir para você. Não pode entrar no seu carro, uma pessoa que te elogia muito, não deixa entrar no seu carro. Não deixa, eu tô falando sério. Ah, tá, é só uma caroninha, só uma boleia. Não põe no seu carro. Uma pessoa que fica te elogiando muito, não deixa entrar na sua casa. Ele vai entrar lá, vai querer sua mulher. Ele vai entrar lá, vai querer seu marido. Cuidado com essa pessoa que te elogia muito. Não põe dentro da sua casa. Na sua cama, jamais, jamais. A sua cama é o lugar mais sagrado do seu casamento. É onde você faz amor com sua esposa. É onde você faz seu pacto de sangue todas as noites com a sua esposa. Ninguém pode sentar na sua cama. Jamais. Ainda mais o bajulador que te elogia o tempo todo. Então, o verdadeiro amigo, ele não fica te elogiando o tempo todo, ele fala a verdade independente do que você vai sentir. Quem está com o estômago cheio rejeita até o mel, mas para quem está com fome até a comida amarga é doce. Uma pessoa longe de casa é como um pássaro longe do ninho. Assim como o perfume alegra a vida, a amizade sincera dá ânimo para viver. Não abandone o seu amigo, nem o amigo do seu pai. Se você estiver em dificuldades, não peça ajuda ao seu irmão. Vale mais um vizinho perto do que um irmão longe. Aí por isso que ele está falando, cuidar com os vizinhos, não faz mal pro seu vizinho, não se levanta contra o vizinho. Por quê? Primeira coisa, você não foi feito para ficar perto da sua família. Pesado, né? Você não foi criado e chamado para morar perto da mamãe e do papai e dos seus irmãos. Não é para você fazer isso. Inclusive, o papel seu é sair de perto desse pessoal. Por quê, tá? Porque eles te amam muito. Eles gostam muito de você e esse é o problema. Eles ainda querem te ver como uma criança. Eles querem te proteger daquilo que vai te fazer crescer. A criança cai, a mamãe chamada Natália não quer deixar a criança levantar sozinha. A mamãe quer abraçar, ela ama muito, mas o pai de verdade ele fala, levanta filho, levanta, levanta, vamos andar, continua, não para não. Ah não papai, por favor, caiu, machucou, me levanta, vem cá. Eles esticam a mãozinha, aí você tem duas escolhas, ou você vai lá acudir ele e faz um fraco, ou você continua de pé e fala, vem cá me dá um abraço. Se um filho meu cai e quer meu abraço, ele tem que vir levantar até mim. A não ser que seja um machucado forte, né? Imagina, ele cortou, ele quebrou um braço, aí você tem que ir lá acudir ele, porque ele realmente machucou. Mas você olhou, analisou, viu que não é algo sério, você tem que deixar ele ser forte, ele tem que sair daquela situação sozinho. Se você vive tirando seu filho, criança, da situação errada, quando ele crescer, ai papai, esse mês eu gastei meu dinheiro a mais, aí ele vai vir atrás de você, porque você é quem acude ele. Aí ele nunca vai
vai virar homem de verdade. Ele não vai saber cuidar do dinheiro dele, ele não vai saber gerir o dinheiro dele, ele não vai saber sair daquele emprego e ir para um emprego melhor que paga o tanto que ele precisa para sobreviver, porque toda vez que ele precisa de ajuda, ele estica o bracinho e você vai lá socorrer ele. Então você não pode fazer essas coisas. E você tem que entender que a maioria das pessoas de família vai estar longe. Passou bem seu fim de semana, estava assistindo Bússola. Só tem 2 aulas lá, eu vou completar aquela aula, vou mudar o nome e vou completar. O Bússola tem 2 aulas pesadas ali, porque tem muita gente que sabe de digital, sabe de loja, sabe criar as coisas, mas não entende aqueles 2 princípios que tá ali. Você entendeu os 2 princípios juntou com o digital, irmão, você explode. Porque tem muita gente, Onísio, que conhece o digital, conhece o marketing digital, o Facebook Ads, YouTube Ads, TikTok Ads, mas tem medo, porque ali é uma máquina para ganhar dinheiro, mas é uma máquina para destruir o dinheiro também. A cada 1.500 euros que eu coloco no Facebook, no Face Ads, sai 250 mil de venda. Imagina que máquina, mano. Aí é só você subir o número de investimento que vai vir mais dinheiro na ponta. Só que se você não souber gastar, você gasta 1.000 euros, não sai nem 10 mil de venda. Se você não tiver o produto certo, não entender do problema que você resolve, a dor do cliente. No Bússola Digital eu ensino os princípios ali, só que está cortado. Eu não continuei, eu vou continuar isso aí. Inclusive eu estou pensando em continuar isso aí quando eu terminar aqui as lives da consciência. Falta mais 2 lives da consciência, a gente termina aquele curso. Aí eu tô pensando em voltar pro digital, porque eu tô vendo muita gente com problema financeiro aí. Seja sábio, meu filho, então eu serei feliz e saberei dar uma boa resposta a quem me criticar. Seja sábio, meu filho, então eu serei feliz. Seu papai e sua mamãe, você vai honrar eles, vai trazer felicidade para eles. Não vai ser quando você ficar lá obedecendo eles em tudo. É quando você virar uma pessoa sábia, quando você prosperar, aí você vai levar felicidade para casa do seu pai e da sua mãe. A pessoa sensata vê o perigo e se esconde, mas a insensata vai em frente e acaba mal. Quantas vezes as pessoas te avisam? A sua esposa, mano, a sua esposa é uma pessoa que tem muita sensibilidade espiritual. Ela olha pra pessoa e já fala, cuidado com aquela pessoa ali. Não tô sentindo algo bom naquela pessoa. Você, não, eu sei de tudo. Você é só a mulher, eu sou o homem, o orgulhoso, o soberbo, o cara que acha que é machismo. Eu não prego machismo, mano. A mulher é coadjuntora. Inclusive, ela sabe mais do que você em vários aspectos. Se você não souber usar a sua esposa, você não vai prosperar, não vai ativar a riqueza e não vai ter resultado financeiro. A mulher é uma máquina de sensibilidade. Aí você vai, não, você sabe tudo e segue em frente. A sua esposa já tá falando. Você fala de dinheiro, mas Deus é humildade. Você tem problema com dinheiro e você acha que se você tiver dinheiro, Deus vai te punir. Só pelo comentário seu, você me revelou isso aqui. Você tem problema com dinheiro e você acha que se você tiver dinheiro, Deus vai te punir. Ô JP, você já viu um pobre tendo tesoureiro? Você já viu um pobre tendo tesoureiro? Alguém só para cuidar do dinheiro dele? Algum pobre tem tesoureiro? Pode responder com sinceridade? Não. Então por que Jesus tinha tesoureiro? Jesus tinha muito mais dinheiro do que você dá conta de pensar, irmão. Tô falando sério. Jesus tinha muito mais dinheiro do que você dá conta de pensar. Jesus era milionário na época dele. Como assim, Thales? Jesus era milionário na época dele. Ele vivia bancando mais de 12 homens. Como é que ele bancava mais de 12 homens? Vocês viram Pedro, João, Tiago trabalhando? Eles trabalhavam, eles comiam, eles viviam com qual dinheiro? Com o dinheiro que Jesus ganhava. Como é que você banca 12 homens? Hoje você está em 2026, você não está bancando nem sua casa. Sua casa está com dificuldade, não tem roupa para eles. No fim de semana você não dá conta de pagar almoço fora. Jesus vivia almoçando fora. Fala aí, cadê a casa de Jesus que comprava comida e punha lá? Não, eles almoçavam fora. Jesus bancava todo mundo, porque ele tinha muito dinheiro. Então, seu comentário estava revelando seu problema com dinheiro, seu problema com Deus e uma imagem errada de Jesus. Você está com uma imagem errada de Jesus aí, você tem que resolver isso aí, porque enquanto você não resolver, não vai entrar prosperidade nem riqueza na sua casa, sua família vai continuar sofrendo. Porque o dinheiro ele é um péssimo senhor, mas ele é um ótimo escravo. É muito bom você ter dinheiro como escravo para levar sua família para os lugares, para ter carros confortáveis, para ter uma casa confortável. Agora minha esposa está lá, ó, a casa nem é minha, é uma casa de alugar, vai gastar uns 5.000 euros lá, só mudando a casa. Vai mudar os móveis, mudar o chão, só que fala de prosperidade, mostra a conta então. Mano, difícil. Você nem entendeu. Prosperidade não é conta.
Prosperidade é algo que vem de Deus. Você tem prosperidade, eu tenho prosperidade. Riqueza, tudo que o dinheiro não pode comprar. Dinheiro é só dinheiro, você está preocupado com dinheiro? O verdadeiro cara que tem dinheiro, ele está na negativa. Presta atenção, o verdadeiro cara que tem dinheiro, ele está em dívida. Como assim, Thales? A minha alavancagem em Portugal, eu fiz uma dívida de 70, deu 81 mil euros. Até 4 anos atrás eu estava com 81 mil euros negativo na minha conta de dívida. Mais os juros em cima disso, que o juro do banco é 2 vezes. Então eu estava com 160 mil negativo na minha conta. Mostra a conta, eu vou te mostrar. Ó. Só 100 mil negativo, aí você tem que olhar, nossa, só 100 mil negativo, eu tenho que aumentar isso para 1 milhão. Aí você não entende nada, porque a verdadeira conta do cara que é próspero e rico está negativa. Você acha, não, a conta tem que estar positiva. Não, irmão, eu tô querendo fazer agora um pacto lá com o Facebook Ads para mim ter pelo menos 10 mil de dívida com esse todo mês. Só que você não, o dinheiro tem que estar lá, conta positiva. Você fala de dinheiro e riqueza e prosperidade, não tem nenhum, só tem dívida. Isso é justamente o oposto. Mano, nossa Deus. Ah, eu vou ter que fazer umas aulas de dinheiro pra vocês, mano. Vai olhar os caras que tem dinheiro, irmão. Pede ao Elon Musk, Elon Musk, me mostra a sua conta. Você acha que a conta do Elon Musk tá recheada? Não tá. O Elon Musk tá cheio de dívida para não pagar imposto. O Elon Musk, ele pegou as ações da empresa dele e aí ele troca um pedaço de ação por uma dívida no banco. Aí o banco compra aquela dívida porque ele pega aquilo ali sem pagar imposto. Misericórdia, mano, você não tá entendendo nada de dinheiro, por isso você não tem dinheiro. Você fica criticando os outros, porque você não tá correndo atrás do dinheiro e nem o dinheiro correndo atrás de você. Você pelo menos precisa correr atrás do dinheiro para melhorar isso aí, para depois o dinheiro começar a correr atrás de você, aí você fazer as dívidas para pagar essas contas, para você alavancar, para você crescer e acionar a riqueza de verdade. Os caras que têm dinheiro mesmo, eu tô falando que você não tem dinheiro em conta. Apresentei trabalho na faculdade sobre o Elon Musk, então era para você não estar falando essas asneiras que você está falando aí. Você está equivocado em vários aspectos do dinheiro que você falou aqui. Ó. Você está precisando estudar melhor o Elon Musk. Você fez um trabalho errado, você devia ter ganhado uma pontuação ruim, ou então você apresentou o trabalho para outra parte do Elon Musk, né? Porque ele tem várias coisas que você pode aprender com ele. Quem aceita ser fiador de um estranho deve dar sua roupa como garantia de pagamento. Quando alguém acorda um amigo de manhã bem cedo com um grito de bom dia, o seu cumprimento soa como uma maldição. É seu amigo, mas na hora errada não era para fazer aquele cumprimento. Então tem hora certa para tudo. Tem hora certa para você criticar, tem hora certa para você chegar perto, tem hora certa para você falar. Isso aí eu ensino. Você vai no link do TikTok, o segundo link lá, YouTube. Aí você vai assistir Método Torque. A última aula do Método Torque é justamente falando isso aqui, as 3 mesas. Tem a mesa de baixo, mesa do meio e mesa de cima. O cara pode ser seu melhor amigo. Se vocês estiverem sentados na mesa de cima, você não pode criticar, não pode falar, não pode fazer nada. Presta atenção que eu estou falando com vocês. Vai aprender esse assunto aí. A esposa briguenta é como um dia triste em que a chuva não para de cair. Lembra do cara que começou a live aí? E começou assim, como é que eu vou convencer minha esposa a ler a Bíblia? Como é que eu vou convencer minha esposa a vencer na vida, a vencer espiritualmente? Como é que eu vou convencer minha esposa a viver uma vida de oração? Se você quer convencer com a boca, você é pior, você é como um dia triste que a chuva não para de cair. Então você não convence sua esposa com a boca e a esposa não convence o marido com a boca. Aí eu deixo aqui mais um dia o conselho para você. Você vai assistir o filme Quarto de Guerra, mulher. Homem, assiste o filme Quarto de Guerra. Você quer mexer na sua esposa? Quer modificar seu casamento? Assiste o filme Quarto de Guerra. Tá, já assistiu o filme, assiste de novo que você não aprendeu. Você está falando com ele com a sua boca, você está querendo convencer seu marido, então você não aprendeu o filme. Você vai ter que ver de novo, você aprendeu o filme Quarto de Guerra, como é que aplica aquilo ali. Aprendeu a aplicar aquilo ali, você vai ter uma esposa feliz dentro de casa, você vai ter um homem dentro de casa que deixou de ser menino. O que é que você pode fazer para que ela fique calada? Você já procurou fazer o vento parar? Ou tentou pegar óleo com a mão? Já? O Brito já conseguiu, né, Brito? O Brito consegue pegar óleo com a mão e consegue fazer o vento parar. O Brito e o outro cara que tava aí, eu esqueci o nome dele. Esses caras fazem assim com o vento, ó, para, e o vento para.
Eles pegam o óleo assim com a mão e o óleo fica paradinho na mão dele, 1 litro de óleo. Respire, irmão, Jesus te ama, você não precisa de nada, só Deus na sua vida, o resto ele direciona. Mentira, cara, nossa, você não dá conta de falar uma verdade? Mano, Jesus do céu, não precisa de nada. Então vende sua casa, dá para os pobres, vai morar na rua, você não precisa de casa, você não precisa de carro, você não precisa de nada, JP. Vende tudo, eu preciso de muita coisa, cara, eu preciso de carro, eu preciso de roupa. Inclusive o próprio Jesus falou, por que você está ansioso com roupa, com carro, com casa, com essas coisas? Deus já sabe que vocês precisam disso e Ele vai dar. Então se até Deus sabe que precisa, como é que você está falando que não precisa? Meu amigo, mais uma área que você está ignorante, está precisando crescer em várias áreas. Então, a mulher briguenta, não adianta você ficar discutindo com a sua esposa, não adianta você ficar perdendo tempo com a sua esposa. Se a esposa quer brigar com você, sai de perto, porque nessas horas a DR, sabe? Já viu que a mulher DR o dia inteiro, não deixa você nem respirar? Não adianta você brigar com ela, você precisa orar por ela. Não adianta você largar a mulher, você está destruindo seu casamento. Não adianta essas coisas, você precisa orar, quarto de guerra para vocês. A sua guerra, Efésios 6, a guerra não é contra a carne nem o sangue, é contra os principados que estão por cima aqui nas regiões celestiais. As ideologias que foi instalada lá na vovó, na mamãe dela. Você precisa entender de onde ela veio. Você não olhou para sua esposa, olha para a casa dela. A mamãe foi traída, a avó foi traída, as irmãs não têm marido, aí ela foi lá e casou com você. Então na casa dela tem um monte de problema que ela está trazendo para dentro da sua casa. Aí você precisa olhar para as ideologias que estão atrás dela, entender que sua guerra é contra essas ideologias e orar para Deus mudar essas ideologias na cabeça dela. Se você não entendeu, é só assistir a live de novo. Se essa live não te fizer entender, é só você ir no link do YouTube, Lives da Consciência, eu explico sobre ideologia, como você mudar isso aqui. O seu problema não é sua esposa, é o personagem que ela criou e esse personagem só sabe falar que você vai trair ela, criticar, querer te fazer mal. Tem personagem de mulher. Minha esposa, uma vez, quando nós era recém-casados, ela era tão briguenta, tão nervosa, mano. No primeiro ano de casamento, eu falei, eu não vou bater nela, não vou segurar ela. Ela vinha pra bater em mim, de verdade, eu segurava ela, que ela é grande, ela é forte, ela é alta, minha esposa, mas ela não é mais forte que eu. Aí um dia eu falei assim, eu vou deixar, não vou segurar ela. Ela pisou na minha cabeça, mano. Aí daquele dia eu falei, agora toda vez que você vier pra me bater, o que você fizer comigo eu vou fazer com você. Não passa 2 meses, nunca mais ela veio me agredir. Porque ela entendeu que quando ela me agredia, feria. Na casa dela não, quando ela agredia, ela ganhava. Na escolinha, quando ela agredia, ela ganhava. Então tem um monte de ideologia instalada aí que você precisa resolver. Não é sua esposa ou sua inimiga, é as ideologias que estão na cabeça dela. Você precisa entender isso, a sua guerra não é contra a carne nem o sangue, é contra as ideologias. Assiste as lives da consciência que você vai aprender a lidar com isso aí. Cuide bem da sua figueira. Ó, as pessoas aprendem uma com a outra, assim como o ferro afia o próprio ferro. Confessou que é um agressor, não entendi. É, amigo, assim como o ferro afia o ferro, ela precisava ser afiada, minha esposa, e ela foi afiada com o ferro, afiando ferro. Ah, tá, você batia ela, o agressor bate na esposa. O agressor, ele agride a esposa. Aquele que ensina é o contrário, ele reage. Ou seja, toda ação tem uma reação. Ela aprendeu que se ela agisse daquela forma, a reação era ser campeã. Aí eu tive que mostrar, sua ideologia está errada. Porque quando você age dessa forma, a reação é uma agressão voltando contra você. Então, no mesmo nível que você agride, você vai receber isso aqui. Você cometeu um crime, presta atenção. Então, sua esposa bateu em você, ela não cometeu um crime. Você que cometeu um crime por fazer de volta com ela. Mano, vocês estão muito baixos aí, hein? Vocês precisam entender isso aqui, ó. Vou ler de volta. As pessoas aprendem umas com as outras, assim como o ferro afia o próprio ferro. Aí você vai lá pra minha esposa. Ô, esposa do Thales, foi bom o que ele fez? Não, doeu, foi ruim. E o que você fez com ele, foi bom? Não, doeu muito nele, foi ruim. E aí, vocês fariam de novo? Faria tudo de novo, porque fez a gente chegar até aqui. Jesus nunca agrediu ninguém. Aí ele chegou lá na porta do templo, os caras estavam vendendo galinha, vendendo bode, vendendo ovelha. O discípulo dele tava, o pessoal lá tava vendendo tudo que você imaginava lá. Aí ele pegou um chicote, começou a dar chicoteada em todo mundo ali, esparramar a mesa. E ele não feriu ninguém, né?
Jesus nunca agrediu ninguém. Porque Jesus fez exatamente o que eu fiz, uma reação a uma ação errada. Tava agindo errado dentro do templo, a reação aqui de Deus, ó. Toma chicotada, toma! Jogou os pombos tudo embora, soltou os bois, soltou tudo. Né? Aí, vocês estão lendo qual Bíblia, JP? Você está lendo a Bíblia muito errada, hein? Tem uma Bíblia aí que não está muito certo, não. Costumo dizer a segunda-feira é o dia dos campeões. Isso explica porque tanto hater para cima deles. Mas, Luan, deixa eu te falar, a melhor coisa que tem é esses caras. Tô falando que você, quando esses caras não tá lá na live, é ruim demais, porque a live só fica com 100 comentários, 80 comentários. Quando eles estão na live, aí sobe aqui para 200, 300, 400 comentários. Aí sobe meu ranking no YouTube, as próximas lives sobe aqui, ó, tá vendo esse númerozinho aqui, ó? Tá sempre subindo por causa deles. Porque Martin Luther King já falou, o silêncio dos bons é que é ruim. Não é o barulho dos maus. Os maus estão sempre fazendo barulho mesmo. O problema é que os bons ficam em silêncio. Então você tem que levantar para eles levantar. Quanto mais tiver desse cara, hoje só tem 2. Ó. Era para ter pelo menos uns 10 aí. Porque aí fica melhor. Porque quando eles levantam, eles impulsionam a gente. Todo mundo que quer ser grande, é Luan, né? Esqueci seu nome. Todo mundo que quer ser grande precisa ter muito hater. Todo mundo que quer prosperar tem que ter gente contra ele. Inclusive, no Brasil, o título de presidente do Brasil é sempre ganho pela mesma pessoa. Qual pessoa? Tá? O Lula, o Bolsonaro? Não. É sempre ganho pela pessoa que está em segundo lugar dos mais odiados. Você nunca viu esse ranking lá, não? Eles ficam assim, pontuação, pontuação, só para te enganar. Quem ganha a presidência do Brasil é quem tá aqui, ó, segundo lugar do mais odiado. Eu preciso aprender bastante, porque eu sou nervoso, bato de frente. Pois é, por isso que você não está explodindo na Terra. Para você explodir, você precisa crescer. O nome do YouTube é o mesmo nome que o meu aqui, chama Eutados Rodrigues. Mas se você quiser, vai no TikTok. O link da bio do TikTok, o segundo lá é meu YouTube. É só entrar lá, tá todas as playlists salvas. Provérbios 27, no 18. Cuide bem da sua figueira e você terá figos para comer. Trate bem o seu patrão e você será recompensado. Eu trato a minha esposa igual uma figueira. A minha esposa é responsável por trazer frutos para mim. Ela é uma figueira, eu cuido dela bem. Eu dou adubo quando precisa. Quando precisou podar, eu podo. Você tem que saber o que é a figueira. Se você não trata a sua esposa assim, tá tudo errado. A sua esposa sempre tá certo. Você precisa do elogio dela. Mano, sua casa vai ser fraca. Sua casa vai ser fraca. Tem muita coisa na minha esposa que eu tô tratando até hoje, então, inclusive em mim. Como que a gente trata um no outro? Conversa, diálogo. É a melhor poda que tem. Oração pelo outro. Você nem ora pela sua esposa. Eu tô falando com vocês. Quando a minha esposa me conheceu, eu era um menino, só queria usar droga, só queria saber de coisa errada. Ela orou por mim até eu virar homem. Depois ela orou por mim até eu virar homem de Deus. Depois que eu fui juntar no nosso casamento. E eu já estava casado com ela. Então você não é seu problema, seu marido que é preguiçoso, não é problema seu marido que é um tolo. A primeira dificuldade é que você não leu aqui o tolo preguiçoso e casou com o preguiçoso. Então a culpa é sua. Você não buscou sabedoria para entender o homem certo. Agora casei com preguiçoso, tá? Casei com tolo. Vou divorciar? De jeito nenhum. Você precisa orar por ele até ele deixar de ser preguiçoso. Ora por ele até ele deixar de ser tolo. Eu também amo o Brito, velho. O Brito é massa demais, ele tá em toda live. O outro JP tá chegando agora. Você é muito bem-vindo aí, JP. Nós precisamos de você aqui pra gente conseguir alcançar mais gente. Por favor, não vai embora. Tá explicado o narcisismo. A gente precisa falar de narcisismo, né, Brito? Vamos falar mais sobre isso nas próximas lives. Continua vindo que nós vamos falar disso aí. Ô, vai não, JP. Tava bom demais ter você aí, ó. Os desejos das pessoas são como o mundo dos mortos. Sempre é lugar para mais um. Eu vou abrir para pergunta aí, JP. Fica aí que eu vou abrir para pergunta. Você faz uma pergunta daquelas bem boa. O Brito também. Nós vai e fala aqui. Ó, Provérbios 27, 19. Assim como a água reflete o rosto da gente... Deixou aí? Deixei, não, já deixei lá faz tempo já, só que eu lembrei de ligar só agora que eu acordei meio atrasado. Tá bem, não faz mal não. Deixei a chave lá no correio e
Agora à tarde eu já vou, na hora do almoço ali mais ou menos, já vou ligar pra lá e vou mudar o seguro normal pro seguro total também. Tá bem, tá bem. Então vai, até logo então. Então vai, até Tchau, logo. tchau. Ah, e uma coisa, o negócio do extintor lá, Ah, a última manutenção dele, que esse negócio de manutenção, né, que esse extintor, né, tem. foi feita mês 6 de 2020, mês 6 ou mês 5 de 2026. Tá bem, fechou então. Valeu, tchau, tchau. Ó, vocês têm mais 15 minutos, hein? Vai ter um produto vendendo aqui. Vocês têm 15 minutos pra gente terminar a live e vocês fazerem as perguntas. Vamos lá, Provérbios 27, 19. Assim como a água reflete o rosto da gente, o coração mostra o que a pessoa é. Você lembra de Salomão falando? De tudo que deve guardar, guarde o seu coração. O seu coração, a sua boca fala. Me diz, sou amiga de uns pastores e ele não fala com ela sobre ministério, nem um sorriso. Tá falando do casamento de alguns pastores? Mostra melhor essa pergunta aí que eu não entendi. Assim como a água reflete o rosto, o coração mostra o que a pessoa é. Jesus falou assim, ó, da sua boca, a boca fala o que tá cheio o coração. Aí tava falando dos fariseus que o coração tava cheio de morte, a boca dele falava coisas bonitas, mas o final é morte. O desejo das pessoas são como o mundo dos mortos. Sempre há lugar para mais um. O desejo das pessoas são como o mundo dos mortos. Então, se você vive correndo atrás de desejo, você nunca vai ser satisfeito. Salomão dando na lata aqui, ó. Quem tá preocupado com elogio, tá sempre correndo atrás do elogio. O elogio tá muito bom. Aí o elogio cria o quê? Um grande problema com crítica. Volta a live e assiste de novo. No começo eu já explico por que você não deve correr atrás do elogio. Agora ele desce mais. Se você tá atrás do desejo, lascou sua vida, não tem felicidade, só tem tristeza, só tem amargura. Tá, mas o desejo não é bom? O desejo é muito bom. Ela diz que tem ranço, já dei uns 1000 conselhos para os dois, mas não muda. É porque tem pastor que é bonzinho, isso aí é bonzinho. O bonzinho vive tirando de dentro de casa para dar para fora. Então tem muito pastor, eu conheço os 2 filhos de pastor que falavam isso. Os caras tiravam a roupa dos filhos, que era esses meninos, para dar pro filho dos outros. Aí ele, não, eu sou bonzinho, vai pro céu. Ele tá dando mais trabalho para Deus do que o diabo. O diabo tá servindo Deus direitinho. O tolo tá servindo direitinho. O brito tá fazendo direitinho, falando não vai pra igreja. E os caras tá lá dentro da igreja trabalhando Deus. Por quê? O cara que tá falando não vai pra igreja, pelo menos ele tá fazendo um curioso lá. O que tem dentro da igreja? Aí o cara vai e tem experiência lá dentro. Mas o cara que tá lá dentro, aí ele vai e atrapalha Deus de operar. Porque a igreja é igual o hospital. Salomão é um ótimo exemplo de como todo personagem famoso da Bíblia deve ser usado como modelo. Não tudo de Salomão deve ser modelo. Atenção, Salomão não é um ótimo modelo. Salomão falhou muito em questão de adorar a Deus. Salomão falhou muito em questão de esposas. Então ele não é um ótimo modelo. Ele é muito bom. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu fiz. Então Salomão, você tem que ter muita atenção com ele aqui. Ele é muito sábio, deixou todos os ensinamentos aqui, porque a sabedoria desceu e escreveu através dele, mas ele em vários aspectos não é um bom exemplo. Então o problema da igreja aí da sua esposa, da esposa do cara lá, você vai falar assim, ó, assiste o filme Quarto de Guerra. Manda ela assistir o filme Quarto de Guerra, até ela cansar de ver aquele filme e entender o que está escrito lá. Aí quando ela entender o que está escrito lá, sabe qual que é o sinal que ela vai te dar? Ela vai parar de reclamar dele. Porque ela tá reclamando com você, significa que ela não tá orando. E se você tá falando dela até aqui na live, significa que você não criou um pedido, um planejamento de oração por eles. Você não bateu na porta, criou uma visualização dos dois bom e não tá buscando, não tá no caminho buscando a reestruturação do casamento dele. Você só tá falando a vida dele pros outros. Não pode fazer isso. Você tá errado, tá faltando aqui, ó. Link do YouTube, live da oração, tem lá. Live da oração, ensina os 3 pontos aqui. Você vai fazer por eles e por ela você nem precisa fazer. Se você quiser mandar o vídeo, manda o vídeo para ela, mas manda ela ver o filme Quarto de Guerra até ela parar de reclamar com você. Quando ela parar de reclamar com você, é sinal que ela entendeu o filme. Se ela continuar reclamando, é sinal que ela não entendeu o filme. Já faz 6 anos, eles não querem mudar, eu fico triste. Eles não entenderam nada e talvez você não entendeu o que eu falei até aqui. Você precisa repetir a live, entender o que eu acabei de falar. A live fica salva no YouTube, tá lá. No YouTube, lives
da sabedoria, tem lá de 1 até os 20. Já deve estar no 20 lá, nós estamos postando todo dia. Vou assistir esse filme hoje junto com ela. Muito forte, tá? Muito forte. Esse filme aí é muito massa para quem é casado. Então, Salomão desce aqui mais no desejo. Vou explicar isso aqui para vocês, nós tem 10 minutos. Salomão desce aqui mais no desejo. Por quê? Se você deseja uma esposa sábia, se a sua esposa for tola, você quer separar dela. Se você deseja uma esposa que é carinhosa, se a sua esposa não for carinhosa, você quer separar dela. Tô vendo que tá amanhecendo aí também. Você é da Europa. Tô em Portugal, Lua. Se você tem desejo aqui de ter uma casa, se não tiver a casa, você tá triste. Se você tá com desejo de ter 100 mil na conta, aí quando você não tem o desejo, você fica triste. Então o desejo é o mesmo criador da tristeza. Nossa, isso é profundo demais, velho. Isso aqui é tão profundo, que Paulo explica isso assim, ó. Se você sair do desejo e sair da tristeza, aí você ganhou um atributo, chama a paz que excede todo entendimento. O que é a paz que excede todo entendimento? É quando você coloca todo o seu desejo só em um, em Jesus Cristo. Coloca todo o seu desejo só em um, no Espírito Santo. Aí o que acontece? Ele não vai te frustrar. Aí quando tem os desejos na sua mão, ou quando tem as frustrações, não vai fazer diferença para você. Você está aqui no meio alinhado. Então o criador dos seus problemas é justamente seus defeitos, os seus desejos. São os seus desejos que estão criando esse monte de problema na sua cabeça. É os seus desejos que estão te atrapalhando de acionar a consciência. É os seus desejos que estão te impedindo de acionar o governo. Porque o governo não tem desejo. O governo tem um mundo real. Como assim? Tem um versículo que você conhece. Eu acho que é Romanos 11. Romanos 11, 35. Eu esqueci. Romanos 11, 30. Depois vocês procuram aí. Fala assim, ó. Imposto todas as coisas naquele que me fortalece. Essa parte todo mundo conhece. Agora lê os 2 versículos antes. Sei estar com fome, sei ter abundância, sei ter fartura, sei passar necessidade. Aí ele fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque ele não tá nem aí com desejo que tem muito ou ter pouco. Ele tá fincado aqui na paz que excede todo entendimento. Ele tá no mundo real e aí nada faz diferença. Então, cuidado com o elogio. Não pode ter elogio aqui na sua cabeça. E cuidado com desejo. Você não pode ter desejo na sua cabeça. Você tem que ter desejos, os desejos de Deus para sua vida. O seu desejo tem que ser o amado. Aí ele vai te dar tudo. Davi, quando ele peca, Deus fala com ele assim, através do profeta, uma coisa interessante. Eu vi todos os desejos que estavam escondidos dentro de você, te dei tudo. E se eu tivesse mais desejo, eu te daria em dobro. O placebo religioso tem um detalhe curioso. Quanto maior a fé, maior a necessidade de questionar. Então, questionar é muito bom. Questionar é muito bom. Se você não questiona, você não tem nada, Fabiano. Quanto mais inteligente é o cara, tanto na ciência, como na religião, como em todos os aspectos da vida, ele é um questionador. Einstein foi um grande questionador, por isso que ele fez o que ele fez. Todos os caras que ganharam o Nobel através de questionamento. Só que o seu problema é que você está julgando aí o questionamento como mal. A fé, maior necessidade de questionar, você entendeu o questionamento como uma coisa ruim. Tá errado essa visão aí. Questionamento é a melhor coisa que você tem. Ninguém fica perto de mim sem aprender a questionar. Todo funcionário meu que anda perto de mim, eu fico ensinando ele a fazer o jogo da pergunta para a gente ficar brincando de pergunta o dia todo. Até ele ficar configurado no questionamento. Você tem que questionar o tempo todo. Provérbios 27, 21. Assim como o ouro e a prata são provados pelo fogo, o bom nome de uma pessoa pode ser posto à prova. O tempo todo a gente está falando de provado pelo fogo aqui. Em todos os capítulos de Salomão a gente falou de provado pelo fogo, mas o principal foi o 25. Mesmo que você batesse um tolo até quase matá-lo, ainda assim ele continuaria tão tolo como antes. Cuide das suas ovelhas e do seu gado, o melhor que puder. Porque tanto as riquezas como os governos não duram para sempre. Primeiro você corta o feno, depois corta o capim dos montes, enquanto espera que o feno cresça de novo. Tem um ciclo, se você entender esse ciclo, o resultado é dinheiro. Salomão está explicando isso aqui agora. Aí você pode fazer roupas com a lã das suas ovelhas e comprar mais terras com o dinheiro que ganhou com a venda de alguns cabritos. E as cabras darão leite com farturas para você e para a sua família e também para os seus empregados. A gente leu em outros provérbios ele traduzindo isso aqui numa frase, que se eu não me engano é Provérbios 22, que ele fala assim, se Deus sabe quem será salvo e quem será condenado antes mesmo do nascimento, por que iniciar o jogo?
Imagine, irmão, não tem como você condenar uma pessoa sem ela praticar o crime. Se você prender uma pessoa hoje no Brasil, sem ele praticar o crime, ele falou que ia bater, já tá praticando, já menos mal. Não, eu julguei aqui com a minha cabeça que ele ia praticar aquele crime por causa do jeito que ele foi com a mãe dele. Aí ele casou com aquela menina, ele ia bater nela, ia matar ela. Ele ia bater, matar ela, até matar. Aí eu fui e prendi ele. Aí imagina a sociedade olhando para esse juiz. Aí você tá precisando entender um pouco do jogo de ser juiz, né? É só você pensar, é só você racionalizar um pouco. A BNL já explica isso aí. A própria natureza já tem isso aí. Deus tem que deixar as pessoas mostrar quem elas são de verdade. Deus dá oportunidade para todo mundo. O sol acabou de nascer para o sábio e para o tolo. Tem um monte de tolo falando aí e o sol nasceu para ele também. Deus dá oportunidade para todo mundo. Você acha que Deus quer um monte de robô? Por que Satanás é servo de Deus, tá? Porque Satanás consegue fazer uma coisa que os anjos não conseguem fazer. Satanás, ele vai revelar quem é os dele. E os anjos não conseguem tirar os de Satanás no meio do trigo. Você sabia disso? Jesus falou isso. Tem uma fazenda, o inimigo veio e plantou o joio no meio do trigo, os dois cresceu. Aí os anjos quis falar, vão tirar o joio? Aí Deus falou, não, vocês não dão conta. Se vocês tirar o joio, vocês vão tirar o joio e arrancar o trigo junto. Vocês não dão conta de separar só o joio. Aí Deus fala assim, vamos deixar crescer junto. Quando crescer junto, aí a gente separa. Porque aí o vento leva. O vento é o próprio Satanás. Ele é muito bom para fazer isso. Tá lá na igreja, aí você tá pregando, tá todo mundo aceitando. Só que quando sai do lado de fora, o Satanás tá lá com a bundinha da mulher. Aí passou 20 homens, os 10 que olhou para a bunda dela, 10 olhou, 3 foi até atrás dela. Aí Satanás falando, esses aqui não é seu não, Deus. Aí Deus, obrigado, vou carimbar aqui, ó. Esse não é seu, esse não é seu, esse não é seu. Esses aqui são os meus. Esses aqui é os meus. Obrigado, Satanás. Melhor coisa que tem para Deus é Satanás servo dele para separar o joio. Como é que faz isso, tá? Tem que dar oportunidade. Se Deus não der oportunidade, como é que vai separar o joio do trigo? O assassino do Davi só mostrou que poder ter valor, você pode fazer o que quiser, que irão bater palmas. Os homens podem bater palmas, vai lá ver a consequência na vida de Deus. Você não viu a história de Davi, né? A própria filha foi estrupada pelo filho. O filho matou o outro. Um quis tomar o governo dele. Um filho dele transou com as esposas de Davi no pátio do templo para todo mundo ver. Deus deixou fazer o que quiser mesmo. Você tá muito enganado, hein, Brito? Você não tá lendo a mesma Bíblia que eu, não. Tudo que você faz aqui na terra tem consequência aqui na terra. Salomão é o rei do X-vídeo. Não é nada, mano. Naquele tempo ali eles eram muito resguardados. Salomão tinha 1000 mulheres. Provavelmente teve mulher que ele nem transou com ela. Porque Salomão fala que ele nem encontrou o amor. Você tá aí com uma mulher, tem a oportunidade de ter o amor e você não dá seu amor para ela. Quanto mais, você já viu quando você vai parar no carro, assim, você vai no shopping, aí tem um monte de vaga, você fica confuso em qual vaga você para, é Salomão. Quando tem só uma vaga, você chegou, o shopping tá cheio, tem só uma vaga, você vai lá, para o carro correndo, né, pra você não perder. Melhor coisa que tem, Salomão tinha 1000 vagas e ficava confuso e não entregou o coração dele para nenhuma. Você só tem uma, você tem que agarrar essa oportunidade e crescer com isso aí. José do Egito, para mim, foi incrível. José é um ótimo exemplo de dinheiro também, para quem tá querendo dinheiro aí. Alguém tem alguma pergunta? Manda aí, senão eu vou terminar a live. Tá na hora aqui de comprar um produtinho aqui. Vamos gastar dinheiro, não é só ganhar dinheiro não, tem que gastar também. O irmão queria ver minha conta ali, ó. Mostra sua conta. Minha conta não dá conta de ficar positivo demais não, mano. A gente tem que gastar o dinheiro para investir. Salomão é filho adúltera. Observa. Salomão malandro, executor. Mano, até você não quer nem perguntar, você só quer soltar seus lastros de ódio. Você vive na Europa, Portugal. Manda uma pergunta aí, ó. Vocês têm 2 minutos. Bom dia, Maria. Seja bem-vinda. Bom dia para todo mundo que chegou depois. Hoje a live começou bem cedo por causa do Nunca entendi a história de Salomão. Eu também, há 20 anos. Qual que é a pergunta? Vai, manda a pergunta. Salomão é um ótimo exemplo
daquilo que a gente deve fazer pela fala dele e um ótimo exemplo daquilo que a gente não deve fazer pela atitude dele. Muitas coisas depois, né? Depois de velho, Salomão começou errado. No começo é muito bom. Salomão pega o reinado de Davi, numa pobreza danada, por causa das consequências que o Brito falou que não teve. E aí ele oferece tudo que ele tinha. Tudo que tinha lá era 1000 boi. Ele ofereceu tudo num dia para receber de Deus uma resposta. Moro na Irlanda, qualquer dia apareça aí no seu ministério. É isso aí, vamos embora. Por que ele tinha tantas mulheres? Maria, é porque você confunde. Você está em 2026. Naquela época foi não sei quantos anos antes de Cristo. Então assim, Salomão tinha muita mulher porque ele usou isso aí como estratégia política. Israel ficou anos, Israel nunca teve paz. No reinado de Salomão ficou mais de 40 anos de paz, se eu não me engano. Foi enquanto ele viveu e ainda sobrou, depois que ele morreu, ainda fica uns anos de paz por causa da sabedoria dele. O que ele fazia? Ele ia dominar uma terra, ele casava com a filha do cara. E aí, sem guerra, só com casamento, aquele povo ali ficava entregando tributo para ele. Inclusive, a primeira mulher que casou foi o cara mais poderoso. Foi como se ele fosse lá com a filha do Donald Trump hoje, casou com ela. Era o rei do Egito. Aí veio aquela mulher do Egito, aí ele casou com ela como estratégia. E isso aí foi um dos problemas que fez ele perder. Porque ele casou com essas mulheres e essas mulheres trouxeram os deuses dela para dentro de Israel. E isso aí deu um problema danado. Então o fato dele ter muitas mulheres foi muito bom financeiramente, como estratégia política, mas estragou a vida dele porque ele acabou... A gente não pode falar que ele perdeu a salvação, tá? Só Deus sabe disso aí. Mas ele adorou outros deuses e ele trouxe outros deuses para dentro de Israel por causa dessas mulheres. Inclusive ele sofreu muito em questão de relacionamento porque ele não experimentou o amor. Ele procurou o amor por todos os lados, ele se perdeu da espiritualidade justamente por causa dessas mulheres aí. Você me diz para ela ver o filme com ar de guerra e não. Ele que é pastor? Não entendi a pergunta, Jacinto. Ele que é pastor? Não, é ela que tem que ver o filme com ar de guerra, não é ele. Quem tá querendo mudança é ela, não é? Então é ela que tem que buscar a mudança dele. Não é porque o cara é pastor que ele tá certo, não, gente. O pastor sobe no púlpito todo dia com pecado. Ah, tá, não pode falar, é verdade. Eu não consigo abrir uma live aqui sem pecar. Todo dia eu abro a live, eu tenho pecado. Todo dia o pastor sobe no púlpito para pregar e tem pecado. Nós não é perfeito, não. Quem é que muda o homem? A oração da mulher. Quem é que muda a mulher? A oração do homem. Se você não entendeu isso, ela que sofre com as loucuras dele. Pois é. Aí ela tem que orar porque ela enxerga os defeitos dele que ele não enxerga. Como é que alguém vai mudar se ele não está enxergando os defeitos? Ele é louco e faz as loucuras porque ele não se enxerga. Aí ela tem que orar para Deus revelar as loucuras dele para ele, porque ela não pode mudar ele. Ele que pode se mudar através de Deus. Então a mulher que ora pelo homem para mudança e o homem que ora pela mulher para mudança. Oração muda o quê? Oração muda tudo, oração revela. Você é muito claro, estou te seguindo, exatamente. Clareza é a coisa mais poderosa. O que muda é a ação, não. Oração é que muda. Não tem como você orar sem você fazer uma ação. Hein? Quando você ora, você não tá fazendo uma ação. Inclusive, Jesus fala que a ação da oração é 3 camadas. É pedir, é um planejamento de oração, planejar ali um jejum, planejar umas madrugadas e fazer uns pedidos. Aí você consagra o pedido ali, uma frase certinha que você vai ficar repetindo. Bater, você não tem como bater sem tocar em alguma coisa. Então, tocar é sem acontecer. Então, tocar aqui da oração é você visualizar, é você agradecer. Jesus fala, quando vocês for pedir, peça já agradecendo como se já recebesse. E aqui o buscar é caminhada, tem que insistir até acontecer. Como é que é o nome do cara que estava lá no reino da Babilônia? Daniel. Acabou o tempo de vocês aí, deixa eu fazer uma licitação aqui. Daniel orou 21 dias. Perdi a licitação aqui, não é possível. Não é possível. Tô conversando com vocês, perdi a compra da licitação. Ei, gente, vocês é fera mesmo. Daniel orou 21 dias. Até sair a resposta dele. Quando saiu a resposta dele,
Quando saiu a resposta de Daniel, foi depois de 21 dias. Tem que insistir. Desculpa de novo, eu não achei o link das lives no YouTube. É no TikTok. A capa do TikTok aí, o link do TikTok da bio, é justamente... Vou finalizar a live aqui, gente. Eu perdi uma coisa aqui que eu não podia ter perdido. Vocês acreditam? Só o Jota pra ajudar, ó. Acabei de perder 10 mil euros aqui por causa de 1 minuto. Tchau pra vocês, fiquem com Deus. Deixa eu ir ganhar dinheiro aqui. Valeu.